Meu parceiro, eu acho que eu descobri que eu tô com hiperfoco. Descobri que hiperfoco é quando você não consegue parar de ver uma parada e eu não consigo parar de ver edit do homem. Eu não consigo, eu tava completamente apaixonado por Carleto Ancelotti. Olha essa porra, caralho, esse velho é muito foda, irmão. Essa é a minha primeira convocação. Anthony Prime Gold de volta pra seleção, já começou muito bem, Carleto Ancelotti, menino Estevão, revelação do Palmeiras, Hugo Neneca, Hugo Pepeca, está também lá, Richarlison o Pombo, Rafinha, bola de ouro, Edis Casemiro, cara de bolacha tá de volta também, rapaziada, que coisa linda, que coisa bonita, e aqui, só pra encerrar, já aconteceu, não se repete mais, isso aqui jamais acontecerá de novo com a amarelinha sob o comando dele. Se fomos humilhados, ele chegou! É disso, rapaziada. A aura do homem já resgata todo o prestígio da amarelinha. Porém, muitos sentiram falta de um nome. Vou deixar tudo, porque senão a música de direitos autorais come o meu canal, mas muitos sentiram falta de Neymar Júnior. Voltou agora ao Santos, ainda não tá com ritmo, lesionado, recém-lesionado, e aí tivemos diversas reações, né, rapaziada? Muitos contentes pela falta do nome do homem, seleção brasileira de Ancelotti sem Neymar, torcida brasileira comemorando, outros tirando o sarro, Neymar fez de tudo pro JJ não assumir a seleção e ainda ficou de fora da primeira convocação, pô, isso daqui é verdade, tá? Caralho, o Neymar ele fez um lobby absurdo pro JJ não vir. E aí na primeira convocação o Ancelotti não tira, mas sinto informar aí quem é muito hater do Neymar, que não queria que ele nunca mais vestisse a camisa da seleção, vai ser muito desse jeito aí, porque o Carleto vê o homem de outra forma. O Carleto vê ele como Messi. Vamos entender essa parada? CBF quer Neymar como capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. A cúpula da entidade acredita que ele pode ser um líder que Messi foi na Copa do Mundo. Mas espera aí, CBF, como é Samir Chawad lá, o presidente da CBF, você não falou que era 100% autonomia de Carleto Ancelotti? Então como CBF quer que Neymar seja o capitão? Vai ser capitão quem Carleto Ancelotti quer. Saca essa porra, hein? Não vem querer meter o dedo, hein, Samir Chawad lá, o presidente novo da CBF. Mesmo não sendo convocado nesse momento para a seleção brasileira, é nítido de que o atacante camisa 10 do Santos fará parte do grupo de Carlo Ancelotti, ele mesmo já deixou evidente. Só não chamou porque o cara tá voltando agora e não tem ritmo, mas pelo menos assim, cara, eu já senti, ó, que ele é pulso firme. Se fosse outro bobão, se fosse lá o Doripau, já tinha convocado agora. Voltou, caralho, tá andando? Coloca lá na seleção, tá ligado? Seria nesse pique. Se não tem condição, se não tá bem, não vai ser convocado. E tá tranquilo, tem outros nomes, tem outras peças. Carlo Ancelotti acertou 100% nisso. Nem sou desse tipo aí, rapaziada, que não quer nunca o Neymar na seleção. Neymar em condição, pô, joga um absurdo. Joga pra caraca, tá ligado? Então ele em condição, quando tiver, vai ser sim convocado. Então caberá ao italiano decidir se Neymar será... agora sim, Samir Chawad, você passou o pé lá no boliviano Edinaldo Rodrigues, mas agora você deu a canetada. Vamos ver um pouquinho aqui, rapaziada, como de fato a mídia reagiu a todas essas paradas, porque, pô, o craque Neto aqui, ó, já ficou feliz. Falou que o Batman não tá na seleção brasileira, o Coringa Neto está feliz porque o Batman, Batman pra mim, não tá lá na seleção. Vamos ver como é que vai ser essa parada aqui, ó. Olha que camisa nova que vai lançar aí a Prove. Eu já tô com a jaqueta aqui, mas feliz demais pela convocação, cara. Qual é? Fazendo merchan no meu vídeo, pai? Pô, que legal o Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Antony, que tá jogando muito no Betis, né? Vinícius Júnior, Gerson, Hugo, que vai ser o titular da seleção brasileira,
E aí não convocaram o tal do Batman. O Batman não foi convocado, nem o Coringa, nem o tal de Neymar. E aí, Carlos Ancelotti, um beijo pra você. Você é a esperança nossa. Muito obrigado, Carlos Ancelotti. E tenho certeza que a partir de agora tudo vai mudar. Parabéns, Carlos Ancelotti. Parabéns. O Neto, ele tem um ódio mortal do Neymar. Eu acho que ele ainda não viu aquela notícia ali que o Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar e esse pau vai meter de capitão. Vocês já imaginaram? Neymar levantando a taça da Copa do Mundo? Puta que pariu, o Neto morre por dentro, tá ligado? Mas não vai elogiar o homem. O pessoal aqui também comentou ó, sobre a ausência do Pedro, né? Pedro Queixada, que, pô, no lugar dele foi Richarlison, né? Que já trabalhou com o Ancelotti. Vamos ver aqui, ó, o Biratã Leal, comentarista da ESPN, falou... O que mais me chamou a atenção na convocação do Ancelotti foi a do Pedro. Eu nem acho que a não convocação dele seja uma hora absurda. Eu não tô nem falando no sentido de ser um absurdo ou não. Mas é mais porque me chama a atenção porque eu esperava que o nome dele estaria numa lista que tivesse muitos jogadores que atuam no Brasil. Né? Se o Ancelotti fizesse uma lista muito europeia, digamos, muito mais focada em jogadores que atuam na Europa, daí eu entenderia o Pedro não estar. Mas ele se mostrou muito aberto a colocar jogadores que atuam no Brasil na lista dele, né? Colocou 5 jogadores do Flamengo, mais o Hugo Souza e o Estevão. Então, me estranhou o Pedro não ser um desses jogadores. Porque ele é um jogador único, né? Um centroavante, entre os jogadores selecionáveis do Brasil, um centroavante de área mesmo, ali, um jogador que tenha como função primordial ficar lá como referência para fazer o gol. E o Pedro, tecnicamente, ele é superior, por exemplo, ao Richarlison, que foi convocado. Eu até entendo que do ponto de vista do combate físico, esse outro tipo de características que você precisa de um centroavante, o Richarlison até tem vantagem sobre o Pedro. Agora, tecnicamente, o Pedro tem vantagem sobre o Richarlison e o Pedro voltou a jogar agora, né? O Pedro já tem jogado no Flamengo, já tem feito o jogo completo, então ele está fisicamente em condição de fazer esse jogo. Tantos jogadores do Flamengo, né? Danilo e Alexandro eram mais óbvios, porque jogadores que jogaram muito na Itália e o Ancelotti provavelmente conhece bem, mas aí Léo Ortiz, por exemplo, o Gerson, são jogadores que o Ancelotti não tem tanta referência. Então ele se mostrou aberto a buscar essas referências ou a aceitar sugestões ali, e o Pedro acabou não sendo um dos jogadores escolhidos. Essa me surpreendeu. Sabe qual que é a parada, rapaziada? Será que é 100% certeza que o Pedro já tá com 100% de condicionamento físico, começar e terminar jogos? Eu vi aí algumas escalações que o Felipe Luiz ou anda poupando ou anda tirando ele muito do time titular. Esse último jogo aí que teve de Flamengo e Palmeiras, o Pedro não foi titular, foi o Bruno Henrique ali, o atacante. Acredito em um jogo aí da Libertadores, também o Pedro não jogou, tá ligado? Agora a gente vai ter um Flamengo e Deportivo Táchira pela Libertadores, que o Ancelotti vai assistir lá no Maracanã. Não sei se o Pedro aí vai ser um titular, não sei se o Pedro de fato vai jogar, mas se jogar contra um Deportivo Táchira, se palha e deixa 1, 2, 3 golzinhos, tá ligado? Porque a equipe é muito limitada. E aí, com o Ancelotti vendo, já vai conhecer melhor o jogador, a característica. Vamos ver, eu pelo menos achava que ele ia convocar o Pedro, porque é um dos poucos centroavante brasileiro que a gente tem. Aí no lugar, ele acabou levando o Richarlison. Meu outro parceiro aqui da ESPN, ó, o Renan Odd, né? Gian Odd, ele deu uma defendida aqui do porquê o Ancelotti levou o Richarlison. Eu não acho que o momento do Richarlison seja para ser convocado para a seleção brasileira. Ele jogou bem ali nos comandos do Ancelotti, se ele já chega na seleção, retoma aquele bom futebol, já crava, aí vai falar o quê, tá ligado? Eu só acho que no Tottenham ele não tava fazendo muita jusa para ser convocado, tanto que eu mostrei em alguns outros vídeos, rapaziada, lá no Tottenham ele tava sendo utilizado de ponta direita porque ele marcava lateral, porque ele é um cara que vai e volta, incansável, ajuda muito na marcação. E não como um 9 fazedor de gols. Talvez os melhores momentos da carreira do Richarlison tenham sido com o Carlo Ancelotti. Então, assim, sem dúvida. É normal que o cara diga, pera lá, esse cara comigo joga bola. Ele tem que fazer escolha no mundo. Comigo ele jogava, e comigo ele vai jogar na seleção. Porque se ele não for acreditar que o jogador que era um baita jogador, sob o comando dele, não vai poder voltar a jogar, ou o Richarlison tá com 40 anos, eu não tô sabendo. Porque essa é a questão. A questão é, o Richarlison, que jogava sob o comando do Carlo Ancelotti, era jogador para a seleção brasileira? Era. O Richarlison tem condições físicas, clínicas, de voltar a ser aquele jogador? Tem.
Portanto, nada mais normal do que ele chamar o Richarlison, inclusive para uma posição que a gente pode até dizer, não é o centroavante, tal, mas que ele pode ocupar aquele espaço ali para uma posição em que ele rende bem e em que o Brasil é carente hoje. Então, assim, não vejo nenhum absurdo. Não vejo nenhum absurdo se você olhar para o fato de que com o Ancelotti esse cara jogou muita bola, jogou para ser convocado para a seleção brasileira. Ele não levou nenhum daqueles centroavantes brasileiros que jogam aqui, que estavam sendo convocados. Igor Jesus do Botafogo, que estava tendo muita oportunidade com o Dorival, até passou ali na linha de frente do Endrick, né? Na hierarquia ali para ser convocado, passou na frente do Endrick. Igor Jesus e Pedro, que levou agora o Richarlison. Vamos ver como é que vai ser essa parada. Bora ver aqui um pouquinho, rapaziada, a declaração do Galvão. Pô, eu gosto da opinião do Galvão. Eu tenho um sentimento afetivo pelo Galvão Bueno, sempre com a voz dele ali na narração da seleção brasileira. Bora ver uma breve análise dele aqui dessa apresentação, dessa convocação do Carleto também? Bem, amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, ainda tô aqui em Mônaco, o grande prêmio foi ontem, mas já com a cabeça voltada para a seleção brasileira. Primeiro, tá mal, hein? Me permitam olhar aqui para dizer que, primeiro, a lista, vejam só a lista qual é. Alisson, Bento e Hugo Souza goleiros, defensores. Ele coloca meio fora de ordem, é o zagueiro com o lateral, mas Alexandro, Lucas Beraldo, Carlos Augusto, Danilo, Léo Ortiz, Marquinhos, Wanderson, Wesley, o outro Alex, 9 zagueiros. Meio-campista, André Pereira, que retorna, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Ederson e Gerson. Vai vendo o número de jogadores que jogam fora e o número pequeno de jogadores que jogam no Brasil. Atacantes, Antony, que volta à seleção, está fazendo um belo papel no Betis da Espanha. Estevão, Gabriel Martinelli, que está muito bem no Arsenal, Matheus Cunha, que também está bem no time dele, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. E Tema até explicou, jogadores como Militão, de quem ele gosta muito, do Rodrigo, estão machucados, o Neymar, ele conversou com o Neymar. Achei ótima a posição dele. Muita gente vai dizer, vai ter que ter levado o Neymar para assistir o jogo junto com os jogadores, ou para tentar para o segundo jogo, no dia 10, até lá seriam 15 dias. Não é assim. Ele disse claramente, o Neymar é o jogador para a Copa do Mundo, e assim os outros que estão machucados. Mas claro que a visão dele hoje está mais voltada para jogadores europeus. Então, o Hugo é uma presença marcante, e mais outros jogadores, vai ser lá 4 ou 5 que estão no Brasil. É um grande técnico, vamos torcer para que dê certo, vamos ver o time que ele vai montar. Eu não teria levado, por exemplo, Danilo, porque talvez já tenha passado a fase dele, mas ele tem confiança de ver o Danilo jogar lá. O Alexandre está bem no Flamengo, mas também um jogador já rodado. Ancelotti, boa sorte e que a seleção brasileira volte a jogar um bom futebol. A convocação está aí. Vamos ver o resultado nos dias 5 e 10 contra o Equador e contra o Paraguai. Caraca, o que eu tô ansioso, rapaziada, pra esses jogos da seleção, o que eu tava me pegando pensando agora é que o Danilo, ele teve uma passagem pelo Real Madrid. Só que eu não lembro se quando o Danilo tava no Real Madrid, o Carleto também era técnico de lá. Se pá que já era o Zidane, né? Porque aí poderia ter até essa desculpinha aí, já trabalhou com o jogador, tem confiança em levar, tudo mais. Mas eu acho que quando o Danilo tá no Real, já era o Zidane, o Ancelotti já tinha saído, então não teve nem isso. Então talvez ele conheça mais o jogador ali da Europa e tenha uma preferência, concordo com o Galvão, não levaria, por mais que fosse pra zagueiro, pra lateral, sem pensar. E aí também Neymar, né? Neymar deixou evidente que é um jogador pra Copa, ou seja, tem que se cuidar, senão não vai voltar. Se não tiver bem, não vai sendo convocado, e aí vai se fechando um grupo. Se lá na frente tiver que mudar, não sei se entra de bico não, tá? Deixa aqui nos comentários, rapaziada, o que vocês acharam aí da opinião de geral, esse papel de centroavance aí, faltando o Pedro e com o nome do Richarlison, que tem uma preferência muito grande do Carleto. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, e se quiser vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu, e até o próximo vídeo.